Boa noite, é uma alegria estarmos mais uma vez na presença de Deus e nós queremos cultuar a Ele, nós queremos adorar e nós queremos o exaltar nessa noite. Nós vamos orar, pedir para que Ele abençoe o culto dessa noite e que nós tenhamos o nosso coração transformado. Senhor, nós glorificamos ao Teu nome, nós bendizemos, exaltamos ao Senhor. Que o Senhor fale conosco nessa noite, ó Pai, e que o Senhor transforme o nosso coração. E que a cada dia, Senhor, possamos aprender mais e mais de Ti. E que sejamos santos como o Senhor é santo. É a oração que fazemos no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós vamos cantar uma música que diz: Eu quero ser santo. Nós precisamos buscar a santidade a cada dia na nossa vida, como o Senhor é santo. Cante conosco.
Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar, quando tu olhas para mim, me enches a tua paz. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Para mim, me enches da tua paz, quando tu olhas para mim, me enches da tua paz, quando tu olhas para mim, me enches da tua paz. Louvamos ao Senhor por esse tempo que Ele nos dá de estarmos juntos
na casa dele. Você aí na sua casa ou onde você estiver. É importante louvar ao Senhor, cantar, assim como somos guiados pela nossa equipe de louvor e de adoração. É importante orar ao Senhor, é importante adorar a Deus em espírito e em verdade. Deus se agrada, Deus responde e Ele nos abençoa com toda sorte de bênçãos materiais e espirituais. Você está de parabéns. Parabéns pela sábia atitude de reservar esse tempo para estar diante do Senhor. E nós queremos agradecer a Deus, agradecer pela sua vida, agradecer pela sua família, agradecer pelo seu empenho, você que tem colocado os seus dons, os seus talentos a serviço de Deus, você que tem tido a visão de cooperação com a obra do Senhor, que tem contribuído financeiramente para a obra missionária, para o sustento da obra local. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor acrescente a você todas as sortes de bênçãos que Ele promete àqueles que se acham fiéis. Queremos agradecer ao Senhor também por boas notícias que temos recebido de pessoas que têm sido curadas, pessoas enfermas, alguns entubados por muitos dias. E o Senhor tem dado a graça, tem iluminado médicos, a estrutura hospitalar, e com a bênção do Senhor, estas pessoas têm sido devolvidas às suas famílias em um estado muito melhor e se recuperando em casa. Também queremos pedir ao Senhor por aqueles que, com muita tristeza no coração, têm sepultado os seus mortos. Que o Senhor lhes dê o consolo, que o Senhor lhes dê todo o conforto que cada familiar necessita. Aos amigos, às igrejas que têm passado por esta dor do luto, que o Senhor vos abençoe. Vamos agradecer e também vamos pedir a bênção de Deus. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse tempo que o Senhor mesmo nos dá para estarmos diante do Senhor em louvor, em adoração, em orações, em petições e em agradecimentos. Muito obrigado, Pai, pelas boas notícias daquelas pessoas que têm sido recuperadas desta doença terrível que tem assolado a nossa sociedade e o mundo, a Covid-19. Que o Senhor, Pai, continue abençoando na sua plena recuperação ou na plena recuperação de cada um junto às suas famílias. Senhor Deus, pedimos por aqueles que se acham entubados, aqueles que se acham no estado muito frágil da sua saúde, que o Senhor derrame graça, ó Deus, sobre eles, fazendo com que o seu organismo reaja, meu Pai, abençoando, Pai, aos médicos e todos os profissionais da saúde, toda a estrutura hospitalar, para que seja instrumento do Senhor, que eles sejam iluminados pelo Senhor, além do conhecimento técnico de cada trabalhador, servidor da saúde, que eles tenham a iluminação do Espírito Santo e a proteção do Senhor sobre eles e sobre as suas respectivas famílias. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado pelas pessoas que têm se colocado ao teu serviço para a realização da tua obra na igreja local. Muito obrigado por aqueles, ó Deus, que têm operado para que a tua mensagem chegue a tantos lugares da nossa cidade, do nosso estado, do Brasil e do mundo. Obrigado por todos que têm trabalhado nas transmissões do culto, que têm trabalhado nessa logística. Obrigado por esse talento que o Senhor deu a cada um. Deus Todo-Poderoso, queremos pedir a bênção do Senhor, o conforto do Senhor para as pessoas que têm sepultado os seus mortos. Queremos pedir, ó Deus,
que o Senhor derrame graça sobre os membros da família, os amigos e irmãos em Cristo. Senhor Deus, agora te agradecemos pelas pessoas que têm contribuído com seus recursos financeiros, com dízimos, ofertas missionárias, outras ofertas, todos que têm contribuído, Pai, para a distribuição de alimentos, têm contribuído com cestas e com recursos financeiros com esta finalidade. E pedimos por aqueles que têm sido ajudados, meu Pai. Ó Deus bendito, que o Senhor lhes abra a porta da oportunidade, para que tenham um trabalho e sustento digno. E pedimos a Tua bênção para o culto, que o Senhor fale aos nossos corações. Agora, quando leremos a Tua palavra, que a Tua palavra seja a revelação do Senhor para impactar as nossas vidas e quebrantar os nossos corações. Assim oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém. O texto para este momento é Apocalipse capítulo 2, versículos de 18 a 29. Abra sua Bíblia ou acesse a sua Bíblia e acompanhe esse texto que faremos na versão NVI, Nova Versão Internacional. E a palavra do Senhor diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os seus filhos, ou matarei os filhos dessa mulher. Então, todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês, tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará a um vaso de barro. Eu lhes darei a mesma autoridade que recebi, a autoridade de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus abençoe esta palavra nos nossos corações. E agora eu quero convidar você para abrir o seu coração e receber esta palavra e permitir que o Espírito Santo fale ao seu coração e que Ele dê a disposição de obedecer a sua palavra. O apóstolo João foi obediente ao Senhor Jesus. As igrejas das 7 cidades da Ásia Menor receberam de Jesus elogios,
repreensões, advertências, o povo foi exortado a permanecer fiel nas adversidades. Esta revelação foi entregue ao apóstolo João quando ele estava exilado numa ilha chamada Patmos, por causa do testemunho do Evangelho. Esta era uma forma que as autoridades tinham de perseguir, de maltratar os discípulos do Senhor Jesus. Porém, onde o servo do Senhor está, aí está a palavra do Senhor, aí está a bênção do Senhor, e a palavra do Senhor não fica retida, não fica presa. Deus deu a sua palavra e João a escreveu numa linguagem ou no estilo de linguagem apocalíptico, e assim esta palavra pôde chegar ao seu destinatário. Somos abençoados pela obediência do apóstolo. Somos abençoados pela obediência dos apóstolos que receberam a exortação de ir e pregar o evangelho a toda a criatura. Jesus ordenou aos servos desta geração para expor a sua revelação. A revelação do Senhor Jesus é a sua palavra. Ele revela a sua vontade, o seu querer para com a humanidade. E feliz, muito feliz é aquele que obedece à palavra. Feliz é aquele que acredita no Senhor Jesus de todo o coração e recebe a sua revelação e quebranta o seu coração e se rende a Ele. As futuras gerações serão abençoadas pela obediência dos discípulos desta geração. Os discípulos que, do mesmo modo como aqueles do primeiro século, os discípulos de hoje que obedecerem ao ide de Jesus. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, aos de perto, os nossos vizinhos, nossos amigos, pessoas da nossa cidade, da nossa comunidade, do nosso estado, do nosso Brasil e do mundo. Sede obediente, portanto, à palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Tiatira, o destinatário. Versículo 18, a parte A. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva. A ideia bíblica de anjo. O que significa anjo? Na Bíblia, a palavra grega empregada aqui é angelo, ou angelos. Angelos significa mensageiro, embaixador, alguém que é enviado, o mensageiro de Deus. Anjo que age como ser sobrenatural, um servo de Deus e conservo dos homens, conforme Apocalipse, capítulo 19, versículo 10. O mensageiro ou o líder da igreja, pastor, a ideia bem compacta na teologia em relação a esse destinatário da carta, que seja esse anjo ou líder da igreja, porque é a mesma palavra empregada para um ser angelical, aquele que assiste a Deus, um assessor de Deus, próximo de Deus no céu, que é enviado para uma missão específica, como também ao anjo, pastor, ao líder. E na nossa mente passa muito aquele que nos ajuda, a gente chamá-lo de anjo. Aí eu estava numa situação de aperto e um anjo apareceu lá e me ajudou, se referindo a uma pessoa que ele socorreu. Em cada carta, Jesus se apresenta com uma particularidade, de um modo muito específico. Veja o versículo 18, a parte B. Estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Ora, cujos olhos são como chama de fogo. Não são chama de fogo, como chama de fogo.
verificando literalmente esse texto, é um tanto quanto se vermos uma figura, alguém cujos olhos são como chama de fogo, mas não é uma chama de fogo comum. E por que essa linguagem foi utilizada? Porque o Senhor Jesus usou esta linguagem para falar à igreja em Tiatira. Esta é uma particularidade da mensagem de Jesus. É uma forma didática de alcançar a mente e o coração das pessoas de um modo que ele seja muito compreensível. Ora, a história relata que em Tiatira havia trabalhos com bronze, fundição de bronze, e o polimento do bronze e o fogo para fundir o metal. É um fogo muito incandescente, um fogo de altíssima temperatura. Se alguém olhar, você nunca viu um forno que trabalha com metais, às vezes tem alguns orifícios nele, e se você olhar, aquelas chamas, elas são muito vivas. A olho nu, não é prudente olhar, porque pode até mesmo provocar a cegueira. Olhar seguidamente para uma chama capaz de fundir metais. E veja que esses olhos, como chama de fogo, é algo que impressiona. O bronze era muito utilizado nesse contexto da história, nesta época, como um espelho, por exemplo, como objeto de decoração. Então o bronze polido, ele era usado para decorar ambientes e era também usado como espelho. Não havia a tecnologia do espelho como temos hoje. Ezequiel capítulo 1, versículo 7, nós podemos verificar esse uso do bronze. A figura de linguagem, portanto, era plenamente compreensível à igreja em Tiatira e compreensível também àquela comunidade. O Senhor Jesus, ele nos fala numa linguagem muito compreensível a nós. Deus enviou o seu Filho amado a este mundo, o Senhor Jesus, para falar a nós acerca do seu amor, do seu propósito, do Evangelho, porque ele teve que esvaziar-se da sua glória, porque com a sua glória não era possível nem sequer olharmos para ele. A mensagem de Deus, portanto, é muito compreensível, a palavra de Deus é compreensível e ela tem o propósito de falar ao nosso coração para nos trazer paz, segurança, quebrantar o nosso coração e nos motivar, nos apresentar Jesus, Salvador e Senhor, e nos levar ao arrependimento, à confissão, ao perdão e à salvação eterna. A mensagem de Deus está compreensível para você? A Bíblia tem sido compreensível para você? Esta mensagem está plenamente compreensível a você? Ao anjo da igreja em Tiatira, reconhecimento e elogio de Jesus. O versículo 19: conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Ou seja, uma igreja dinâmica, uma igreja muito conhecida do Senhor Jesus, uma igreja reconhecida pelo Senhor Jesus, pelas suas boas obras, o amor daquela igreja, a fé demonstrada, o serviço prestado a Deus e também às pessoas, a perseverança em orar, a perseverança em visualizar a palavra do Senhor, na manutenção do culto, tudo isso agradava muito ao Senhor Jesus. E está fazendo mais agora do que antes. Ou seja, havia um dinamismo naquela igreja. Como Jesus
está nos vendo hoje como sua igreja, como Jesus está nos vendo hoje como servos, como pessoa, a mim, a você, como discípulo desta geração, como está nos vendo como coletivo do seu corpo, a igreja. O que ele diria para nós? Será que diria essas palavras elogiosas? Vamos aspirar que o Senhor Jesus nos veja assim, nos elogie assim, essas coisas boas, essa visão boa que ele tinha da igreja em Tiatira. Que ele veja em nós a comunhão no nosso coletivo como igreja do Senhor, primeira igreja batista do bairro Eldorado, as demais igrejas que servem o Senhor neste século, que ele nos veja como uma igreja que pratica a comunhão, uma igreja que pratica o amor na prática, não de palavras, na prática. Uma igreja que cuida uns dos outros, uma igreja intercessora, uma igreja que ora pelos enfermos, que ora pelas nossas autoridades, uma igreja que testemunha do seu amor, uma igreja que contribui com alegria para a obra missionária e para a obra local. Igreja que prega até os confins da terra. Que o Senhor nos veja como esta igreja. Que nós olhemos para o nosso coração, para a nossa mente, para o nosso coletivo e veja o que precisamos de correção, o que eu preciso de correção, o que você precisa para sermos uma igreja, a menina dos olhos de Deus. Ao anjo da igreja, uma séria advertência. Versículo 20. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel. Como pode uma igreja tão operosa, elogiada dessa forma por Jesus, em seguida receber uma séria advertência de tolerância a Jezabel? O que significa isso? Tolerar Jezabel. A referência a Jezabel está lá em 1 Reis, capítulo 16. Jezabel era a mulher, a esposa do rei Acabe, uma mulher idólatra, uma mulher que veio para o meio do povo de Israel pelo casamento com Acabe, que fez o que era mal aos olhos do Senhor, que levou Acabe à idolatria, ele que já era idólatra, ele que já veio de uma linhagem de reis que não fazia vontade de Deus. Uma mulher que contratou profetas para o culto, profetas de Baal, profetas de Acera, 850 profetas ao todo, que mantinham um culto pagão, um culto voltado para a imoralidade sexual. Uma mulher que, quando nos lembramos dela hoje, é uma referência de pecado, é uma referência de tudo aquilo que um servo de Deus, dedicado a Deus, obediente, jamais deve praticar. Uma mulher cujo nome foi amaldiçoado, uma mulher que foi amaldiçoada por Deus, porque ela nunca se arrependeu. Tenho contra ti que toleras Jezabel. Havia pecados praticados por algumas pessoas daquela igreja, e a igreja convivia com aqueles pecados, tolerava esses pecados, mas o Senhor Jesus está advertindo seriamente para que se arrependa. Caso contrário, as punições também já foram anunciadas. O Senhor Jesus revelou a punição para aquelas pessoas rebeldes. Jezabel lembra idolatria, falso testemunho, crueldade, prostituição e mortes. Os versículos de 20 a 23 se referem a Tiatira como um dinamismo muito grande, mas que havia também rebeldias e pecados que precisavam ser corrigidos. Jesus chama ao arrependimento.
Jesus sempre nos chama ao arrependimento. A palavra do Senhor vem a nós para nos edificar, para nos corrigir, para nos exortar e nunca para destruir. Jesus promete bênçãos aos fiéis, versículos 24 a 29. E eu gostaria de ler um comentário que eu achei muito interessante a respeito dos versículos de 24 a 28, que diz assim: Jesus, ou seja, o título desse comentário é a liberdade que vem da graça. Jesus não nos dá carga pesada demais para carregar. Ele pede apenas que continuemos firmes nas virtudes essenciais do amor, da fé, da misericórdia e da moderação. Nenhuma lei nova nos será acrescentada. O Evangelho não é uma carta de leis, mas uma enciclopédia com um só verbete: graça. É para viver sob a graça que Ele nos pede que nos afastemos do pecado. Diante das realidades que enfrentamos, Jesus quer nos mostrar que o verdadeiro poder, a autêntica força e a melhor conquista se contrapõem ao poder da mentira, à força falaz e à conquista equivocada. Aqueles que se mantêm fiéis são os que buscam a força que precisam para vencer suas adversidades e para viver a vida transbordante que lhe foi prometida. João capítulo 10, versículo 10, a vida abundante. Não há poder sem oração, não há poder sem submissão a Deus, não há poder sem o reconhecimento da nossa fraqueza. Temos de viver no mundo, mas não podemos abrir mão da maneira divina de viver nele. Esse comentário é de Belo Israel, na Bíblia Bom Dia, página 2027. Quais escolhas você tem feito? Escolha amar a Jesus e receba as suas bênçãos. Receba o poder dele, poder que ele dará aos fiéis hoje para vencer o pecado, poder que ele dará aos fiéis na eternidade para se sentar com ele no trono e julgar as nações. E concluindo, a carta à igreja em Tiatira tem muito a nos ensinar. Leia repetidas vezes, examine o seu coração. Leiamos esta carta como igreja do Senhor, examinemo-nos como igreja do Senhor, quais elogios o Senhor Jesus tem para nós quando examinamos o nosso coração e quais advertências Ele nos dá a oportunidade de confissão, a oportunidade de arrependimento e nos alinharmos à sua vontade. Tome a decisão ou tome decisões acertadas de obedecer a palavra de Deus todos os dias. A parte boa de Tiatira deve ser a nossa referência. A parte ruim devemos ler, tomar conhecimento para não praticar, não fazer aquilo que desagrada ao Senhor. Estas cartas às igrejas, elas são também para nós nesse tempo. Por esta razão, o Espírito Santo as inseriu na sua palavra, nas Escrituras Sagradas, para que elas sejam para nós elogio, para que elas sejam para nós reconhecimento do Senhor Jesus, para com a dedicação de cada servo e de toda a igreja, mas também de advertência para com aqueles que descuidadamente se rebelam contra a palavra do Senhor,
contra o anjo da igreja, contra o próprio Deus, contra a liderança. A palavra é: arrepende-te, arrepende-te, senão virei a ti. E as consequências estão escritas nesta carta. Queremos ser abençoados e não amaldiçoados. Queremos a bênção do Senhor. Nós oramos e pedimos a Deus que abençoe o seu coração, que abençoe a sua família, que abençoe a sua geração. Olhe para Deus, olhe para a palavra do Senhor. Leia essas 7 cartas com muito carinho, porque são a revelação de Deus para nós nesse tempo. E eu quero encerrar a minha palavra orando ao Senhor pela sua vida, orando ao Senhor pela sua família, orando ao Senhor pelas suas demandas. Quais demandas você tem? O que é que você precisa nesse momento colocar diante do Senhor? Coloque a demanda como demanda número 1, o quebrantamento para o seu coração, arrependimento, confissão de pecados. Coloque como demanda número 1 a conversão ao Senhor Jesus, se esta é a sua necessidade. Coloque como demanda a sua dedicação ao Senhor, a sua consagração ao Senhor. As demais demandas serão atendidas naturalmente. O Senhor Jesus disse: buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Você precisa de saúde, Deus vai lhe acrescentar. Você precisa de emprego, Deus vai lhe dar essa bênção. Você precisa de paz na sua casa, Deus vai lhe dar essa bênção. Seja qual for a sua demanda, acredite no Senhor. Feche os seus olhos agora, onde você se encontra. Vamos falar com Deus. Eu quero dar um tempo para você pensar na sua necessidade, mas pense primeiramente nas suas necessidades espirituais. Coloque-as diante de Deus agora. Senhor Deus, eu estou intercedendo ao Senhor em nome de Jesus, por esta pessoa, Pai, que está nos acompanhando. Esta pessoa, meu Deus, que está recebendo a Tua palavra nesta hora. Deus bendito, acreditamos na Tua palavra que diz que ela não volta vazia para o Senhor, mas cumpre o propósito para o qual o Senhor a destinou. E que a Tua palavra, Pai, possa surtir no nosso coração impacto, arrependimento, quebrantamento, entrega, confissão ao Senhor Jesus. Pai querido, que cada pessoa agora, meu Deus, coloque diante do Senhor a sua necessidade espiritual e com a Tua graça o Senhor atenda plenamente. Cremos, meu Pai, que quando assim o fazemos, as demais coisas nos serão acrescentadas, porque o Senhor mesmo que prometeu e a Tua palavra é fiel. O Senhor, Pai, nos acrescentará em saúde. O Senhor, Pai, em sustento digno para a nossa família, para a nossa casa. O Senhor, Pai, prometeu que os Teus filhos jamais mendigarão o pão, e nós acreditamos nessa promessa. Nós acreditamos que os Teus filhos terão vestuário digno e moradia digna. Deus Todo-Poderoso, usa-nos, ó Pai, para sermos agentes do Senhor, no socorro àqueles que necessitam. Obrigado por tantas pessoas, ó Pai, que têm se sensibilizado e contribuído para alimentar aqueles que precisam de pão, vestir aqueles que precisam do vestuário, pagar a água, a luz, o remédio para aqueles que precisam. Muito obrigado, Senhor. Pai Todo-Poderoso, eu peço a Tua bênção agora pelas famílias que estão reunidas, famílias, ó Deus, que estão recebendo esta intercessão, que a todas o Senhor abençoe. Famílias, ó Deus, que porventura estão angustiadas porque um parente está muito enfermo.
Ó Deus, renove a fé e a esperança nesses corações. A fé de que o Senhor está agindo e que no tempo do Senhor todas as coisas acontecerão para o bem daqueles que te amam. Deus Todo-Poderoso, obrigado pelo culto, meu Pai. O culto se encerra nesse momento desta forma, mas nós queremos levar conosco o Teu nome, a Tua graça, a Tua palavra, todos os dias da nossa vida. Assim oramos, Pai, com gratidão no nosso coração, e o fazemos no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor incline a face dele sobre você e sobre a sua família, e que o Senhor vos dê a paz. Se Deus falou o seu coração de um modo especial e você decidiu agora entregar a sua vida ao Senhor Jesus, mande uma mensagem no nosso WhatsApp 31 3351 0707 e nós vamos orar por você. Nós vamos cuidar de você. Nós vamos ajudar você nesse novo tempo de uma vida com Deus. Após a música, o culto estará encerrado e até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus.
quebrantado e contrito.